Fala comigo, jovem! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do E-Proteção, o seu canal de proteção veicular. Hoje trago a vocês novamente uma pessoa que tem um conhecimento vasto sobre a questão do associativismo e sobre a questão jurídica do associativismo. Ele vai falar hoje sobre responsabilidade civil automotiva, classificação de monta e negativas em evento. Seja bem-vindo mais uma vez, Thales Rangel. Prazer, Guzmão, estar mais uma vez aqui contigo. É sempre uma alegria, é sempre motivo de muito aprendizado aqui. E vocês são referência. Continuo dizendo isso e vou repetir, reverberar isso onde quer que eu estiver, viu? Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu que agradeço a presença ilustre mais uma vez aqui para a gente falar de várias coisas, né, sobre essa questão, e a gente vai trazer um pouquinho mais denso o assunto hoje, que é um dos primeiros pontos, que é a responsabilidade civil automotiva. Eu queria que você explicasse um pouquinho a responsabilidade civil automotiva, como que ela funciona dentro do associativismo. Perfeitamente. A responsabilidade civil, ela está relacionada ao equilíbrio, a buscar restabelecer uma situação anterior, buscar um equilíbrio. No nosso direito, assim como em outros ordenamentos, ele evita o enriquecimento ilícito, o enriquecimento sem causa. Então, todo aquele que tem ou causa dano a outrem tem o dever legal de repará-lo e tem aí que reestabelecer. Essa situação ela perpassa aí certamente pela proteção veicular, que necessariamente tem como objetivo gerar proteção, segurança, e isso vai passar sobre esses critérios, sobre esses requisitos que tratam aí sobre a responsabilidade civil automotiva. Show de bola. Começando a aprofundar nisso aí, como que a associação ela pode se respaldar através de documentação no caso de uma ação civil? Ok. Primeiro começa com uma análise de evento adequada, uma abertura de evento adequada. Quando há um aviso de evento, primeiro passa por uma análise dessa documentação. Perfeito. Um crivo adequado sobre o boletim de ocorrência, identificar se foi juntada a documentação que é exigida pela associação e fazer essa análise criteriosa. Muitas das vezes, isso é feito por um regulador. E são poucas associações, às vezes, que têm uma participação jurídica na hora de avaliar se existe aí procedência ou não determinado evento. Como eu comecei a dizer, para se imputar responsabilidade civil a alguém no Brasil, você precisa de preencher 3 elementos. Um deles é uma conduta que pode ser culposa ou dolosa, precisa de ter um nexo de causalidade e o dano. Quando se encontra presente esses 3 elementos, necessariamente surge a responsabilidade que chama subjetiva. Acontece que dentro da proteção veicular, dentro do associativismo, por se tratar de uma atividade profissional e que envolve o risco que é inerente à atividade, essa responsabilidade é objetiva. Significa que, havendo nexo de causalidade e o dano, já recai para a associação o dever de ter que responsabilizar, de ter que arcar com aquela indenização. Perfeito. A hipótese de não cobertura, que é a exceção, ela precisa de estar amparada ou no regulamento do associado, que aí demanda uma atenção, um carinho muito especial para ver se esse regulamento ele foi feito da forma adequada, e envolve também situações que foram construídas na jurisprudência de culpa grave ou dolo. Há de convir comigo que todo processo, toda demanda que trata sobre associação precisa de ter um objetivo, que é ter uma proteção. Então, as hipóteses de exclusão seriam a exceção à regra. Quando a gente identifica uma situação de fraude, uma situação de má-fé, quando a gente identifica uma situação que foge daquela normalidade, daquilo que seria previsível, daquilo que seria o uso comum de um automóvel. E isso precisa ou de estar previsto no regulamento do associado ou precisa de estar envolvido numa situação que seria envolvida aí a culpa grave ou dolo para poder afastar. Além de situações de agravamento intencional de risco, que foge dessa situação, como falei, que era o esperado no uso de qualquer automóvel por um proprietário.
Show de bola. Muito bem explicado. E na questão do prazo, por exemplo, doutor, para abertura de evento, existe um prazo limite? Em regra, os regulamentos eles fazem essa previsão, tá? Tem previsão no regulamento que normalmente tem algumas associações que vão fixar aí prazo de 3 dias, 1 semana e por aí vai. Esse prazo, eu entendo que seria mais um norteador. Ele não deve seguir estritamente à risca aquilo que está previsto nesse regulamento. Sim. Por que isso acontece? O prazo ele é necessário para que você consiga avaliar, para que possa fazer uma programação, para que possa submeter, às vezes fazer um pedido de sindicância. Quando se tem um prazo que é demasiadamente longo, começa a prejudicar até mesmo na apuração daquele evento, na regularidade daquele evento. Pelo tempo, né? Que pode ter gerado algum outro tipo de dano, algum outro tipo de evento. Às vezes acontecem situações de furto ou roubo que o prazo de comunicar, por exemplo, para a associação que aquilo aconteceu, principalmente quando tem um rastreador, ele está diretamente relacionado com a possibilidade de localizar aquele veículo. Perfeito. Comunicar imediatamente contribui necessariamente para que aquele veículo seja localizado. Por outro lado, existem situações que estão envolvidas aí, casos excepcionais, a pessoa está hospitalizada, a pessoa ficou acidentada. Então, isso não pode levar ao pé da letra e tem que levar muito em consideração o caso em concreto. As circunstâncias, no caso, né? Seria a visão das circunstâncias. Mas uma questão normal... de um evento onde não teve um acidente, onde não teve nada, e com o associado, ele teria um prazo hábil para fazer isso ou não? Ele pode abrir o evento em 3 meses, 10 meses, não constitui algum problema? Via de regra, é o regulamento. Temos que seguir esse é o primeiro, a primeira base. Esse é o parâmetro. Agora, cabe aí o bom senso, parcimônia na hora de avaliar esse evento, porque, como eu falei, a circunstância ela vai modificar. Sim. Eu não posso considerar uma pessoa que foi hospitalizada e demorou, às vezes, 1 mês para poder fazer acionamento, para outra que teve um veículo que foi furtado, tinha um rastreador e simplesmente se queda inerte. Sim. Um deles está caminhando por uma situação de contribuição para a ocorrência do evento danoso. Será que se ele tivesse comunicado de imediato, esse veículo poderia ser recuperado? A resposta, claro que é afirmativa. Sim. Enquanto no outro, não faria a menor diferença. Perfeito. Então, temos a primeira linha, que é o regulamento, e, em paralelo, a análise e o bom senso de quem está fazendo essa análise para ter essa sensibilidade ao caso em concreto para poder tomar a melhor decisão, aquela que é mais assertiva. Sim, e no caso o analista também entrar em contrato com o associado para entender qual que é o motivo dele não ter entrado com os dados, o processo para dar entrada com o evento, né? Claro, e uma visão atenta ao termo de declaração. O que foi narrado? O que consta no boletim de ocorrência? Quais são as informações que foram prestadas? O analista de evento ele tem aí esse dever de avaliar sistematicamente todos os documentos que foram repassados e ter essa conduta, muitas das vezes, proativa. Conversar com o associado, tensionar aquele argumento, identificar se aquilo realmente corresponde a uma boa-fé objetiva, Perfeito. Se aquilo ali não tem um encaminhamento para uma fraude, um encaminhamento para um dolo. Então, existem situações que a gente vai ter que avaliar realmente no caso em concreto para poder tomar a melhor decisão, sabe? Show, perfeito. E no caso de espólio, qual que seria o procedimento correto dentro do associativismo? Certo. Quando existe algum tipo de indenização integral, essa indenização ela parte com base no regulamento do associado, a gente vai identificar. Normalmente, quando atinge 70% ou 75% do valor de reparo do veículo, o veículo custa R$100 mil. Ele atingiu ali 70, 75 mil para poder 70, reparar. 75, né? Para poder reparar com base na tabela FIP, seria decretada a perda total. Então, o pagamento, quando ele é realizado, tendo-se em vista que o proprietário ele é falecido, abre-se o processo de inventário e nos autos do processo de inventário, depois de feita a liquidação do evento, que é identificado o que existe de multa, se é que existe, identificado se existe financiamento para poder
quitar esse financiamento, identificado se existe alguma questão de depreciação, desconto de cota, se for o caso, faz a diferença, esse saldo remanescente é repassado ele é repassado nos autos do processo de inventário. Tá, e aí teria que já ter o prazo estabelecido pela própria, não pela associação, e sim pelo processo jurídico, né? Os herdeiros precisam de abrir um processo de inventário. Nesse processo de inventário, você deposita naquela conta judicial. Sim. E lá vai tramitar o processo normalmente. Feita a partilha, cada um vai retirar aquilo que lhe cabe à sua cota parte. Show. Doutor, queria te fazer uma pergunta que apareceu agora aqui. É o seguinte, no caso de indenização integral por parte da associação, como proceder quando o associado tem o saldo devedor maior do que o valor da tabela FIP a ser indenizado pela associação? Como proceder nesse aspecto? Temos duas soluções plausíveis para esse caso. A primeira delas é o associado pagar a diferença. Existe... Que é a mais comum, né? É um caminho que pode seguir. Existe um limite máximo de ressarcimento, que é limitado à tabela FIP daquele veículo. 100%. Ok, então o que sobrepõe isso, temos que frisar aqui que o contrato de financiamento é um contrato firmado entre o associado e a instituição financeira. Perfeito. Então cabe ao associado contribuir com essa diferença e a associação vai arcar com a cota parte dela. Tá? Ok. É uma condição que existe para fazer esse pagamento. A segunda possibilidade que resolve também esse problema é a substituição de garantia. Ele pode adquirir um novo veículo e esse financiamento que estava num veículo que muitas das vezes foi proveniente de perda total, furto ou roubo, ele é repassado para esse novo veículo. O veículo que foi acidentado, foi objeto de evento, ele fica livre e desimpedido de ônus e qualquer obrigação e, consequentemente, surge para o associado o direito dele poder receber e ele acaba transferindo esse financiamento com essa reserva, essa substituição de garantia. Teria um refinanciamento para ele, no caso? Exato, para um novo veículo, deixando Entendi. o outro veículo livre. Muito bacana. E dentro desse mesmo aspecto, como que fica, por exemplo, o salvado? Imagina, o salvado vai para um pátio, né? Uhum. E qual que é a obrigação da associação no tempo de estar ali pagando o pátio do salvado? Por exemplo, cara, a associação em média gera em torno de 90 dias para o pagamento do bem associado. Então, se ele tem essa dívida, por exemplo, e ele não consegue pagar essa dívida nesse período, como que fica essa cobrança no caso do salvado que está ali no pátio? O débito de salvado em pátio, ele recai sobre o proprietário. Então, a partir do momento que um carro está dentro de um pátio do Independente do primeiro dia, por exemplo. O carro que está dentro de um pátio do Detran, primeiro compete ao associado ter que remover isso. Então, Sim. a comunicação é realizada para ele, vai passar todas as orientações para que possa retirar. Se existe alguma desídia, alguma negligência por parte do associado quanto à não remoção, isso não é objeto de proteção. Normalmente, multa, diárias de pátio, isso aí não foi contratado. Sim. O contrato se faz lei entre as partes. E no Perfeito. termo de filiação estará discriminado lá o que é direito e o que é dever do associado. Dentro do dever, dentro do direito, via de regra, ele tem o direito de ser ressarcido de acordo com a tabela FIP, que esse valor seja rateado entre o grupo de associados. Agora, despesas relacionadas a pátio, despesas relacionadas à remoção, despesa com despachante, isso não foi objeto de contrato. Então, consequentemente, cabe uma orientação, acho um bom direcionamento para o associado Sim. para que ele retire e que isso possa se resolver de uma maneira A mais mesma coisa amistosa. acontece com remarcação de chassi, por exemplo, né? Que não é de obrigação da associação. Não é. O que é obrigação da associação é o que está descrito no termo de filiação. Sim. Quando ele ingressa, lá vai ter bem definido situações de furto, roubo, colisão, alagamento, incêndio. O que não for descrito no contrato inicial, ele não é objeto de amparo. Perfeito, perfeito. E em caso de renúncia? Por exemplo, o associado, ele não quer, ele abriu mão
da indenização. Ele abre mão de um evento que ele não quer fazer. Em via de regra, com um tempo, 6 meses depois, ou algum outro tempo, ele volta a pedir essa indenização. Ele tem esse direito ou não? A associação ela pode, daí em diante, gerar a negativa? Essa pergunta ela é um pouco polêmica. Eu vou Sim, ter que trabalhar por isso que eu te perguntei. Eu vou ter que trabalhar o conceito de consumidor. Sim. Na associação, como a gente já tratou numa outra ocasião, já ficou definido que a relação entre associação e associado ela é equiparada à relação de consumo. Existe a lei que vai tratar nesse sentido. Então, se tratando de relação de consumo, naturalmente existe uma proteção contra cláusulas abusivas, contra aquelas cláusulas que são consideradas iníquas, aquela que coloca o consumidor em extrema desvantagem. Então, agora eu vou retornar à sua pergunta. Ok. Quando um associado faz uma desistência, é diferente de uma renúncia. A renúncia ele está escrevendo, né? Ele tem ali de próprio punho, por exemplo, falando. Fazendo um comparativo no processo judicial. Quando eu desisto, eu posso acionar de novo. Quando eu renuncio, eu estou abrindo mão do meu direito. Sim. Tá? Então, por que eu comecei contextualizando dentro do conceito de consumo? Quando o associado está desistindo, aquele ato ele tem efeito jurídico. Se eventualmente ele volta e ele quer acionar para aquele evento, é algo que a gente vai ter que levar em consideração o tempo. Dentro do Código Civil, lá a responsabilidade civil facultativa está limitada a 3 anos, que é o prazo prescricional. Então, uma pessoa que desiste, passa 5 anos e não resolvi acionar aquele evento de novo, faz sentido? Não faz. Teria um prazo aí de 3 anos, digamos assim. Partindo da premissa que seria um prazo prescricional lá de responsabilidade civil, tá? Sim. Se tratando de relação de consumo, esse prazo seria de 5 anos, o prazo prescricional, tá? Agora, a questão toda é a seguinte, quando ele renuncia, em tese, ele não poderia acionar de novo, porque trata-se de um direito disponível e ele livre e voluntariamente ele renunciou. Então, se tem um documento, ele não faria jus em tese. Agora é algo que poderia vir sim, e é algo que poderia ser objeto de discussão judicial. Porque a partir do momento que você renuncia, é do seu comum acordo, né, de que não tem mais vontade de acionar. E aí depende muito da questão do próprio corpo jurídico e decidir isso. Mas nesse caso, por exemplo, muita gente acontece nesse caso de fazer, por exemplo, uma negociação e essa negociação não deu certo com o terceiro e aí de repente o cara vai querer acionar a associação. Dentro desse aspecto, se a associação descobrir, por exemplo, que tem uma negociação negativa, né? Temos que ver o tipo de negociação. O contexto, né? É, o contexto. É muito comum quando acontece um acidente de trânsito, principalmente quando o terceiro é o culpado pelo acidente, às vezes ele tem um seguro, ele tem uma proteção veicular, ele resolve acionar a associação. E como é natural de toda associação ou de um seguro, vai fazer uma análise. Se constata-se que o segurado ou o associado não foi o causador do evento, consequentemente não vai ter cobertura para o terceiro. Sim. E uma vez que estaríamos aí, dentro do exemplo que eu dei, o associado ele não teve o amparo do outro lado de uma seguradora, de uma associação, ele vai voltar para a associação que ele tem filiação para que ele seja atendido. Então, avaliando nesse caso, esse exemplo que eu estou te dando, não configura, ao meu ver, nenhum tipo de má-fé, não configura nenhum tipo de equívoco ou alguma culpa grave que seria um óbice para ele ter o atendimento. Perfeito. Então, avaliando nesse caso, eu entendo que teria cobertura normal. Entendeu? Show. E como que a associação consegue classificar a monta, por exemplo? A questão da classificação. Como que seria essa classificação de monta dentro do associativismo? Perfeito. Essa classificação de monta, ela surgiu, essa resolução, em 2015. Ela tinha o objetivo de poder refinar melhor os veículos que estão em circulação. Sim. Que veículos que sofressem danos significativos voltassem a circular, comprometendo a segurança de toda a sociedade. Perfeito. Então, ela inicia em 2015. Em 2020, tem a resolução que é 810 de 2020, que vai tratar sobre a classificação de monta. Essa classificação, ela determina que o agente policial, quando ele se depara com um acidente, que ele
identifique quais itens que foram danificados e que ele lance isso no relatório. Sim. Então, de acordo com a quantidade de itens que foram danificados, vai classificar em pequena, média ou grande monta. Ali, existem anexos dentro dessa resolução. No anexo 1, por exemplo, vai tratar sobre veículos automotivos. Se tratando nesse caso, quando você atinge um dano estrutural ou componente de segurança, você coloca como pequena monta. De 2 até 6, média monta, e acima de 6, grande monta. E aí a gente vai ter algumas repercussões, alguns efeitos. Isso é importante que ele está diretamente relacionado com a questão de perda total. Perfeito. Dentro do associativismo, até isso vai influenciar. Muitas das pessoas, quando identificam uma classificação de média monta, já falam assim, tem classificação de monta, já é perda total. E isso não é verdade. Como a gente conversou, os regulamentos normalmente estipulam o teto de 70% ou 75%. Quando atinge 70% ou 75% do valor da tabela FIPE, é uma hipótese de perda total. Agora, existe um critério que é o econômico e existe um critério que é técnico. A própria resolução, quando ela trata sobre veículos de grande monta, ela define como irrecuperável. Então, ela já trata que esse carro ele não pode voltar a circular. Sim, que atingiu estruturalmente o veículo a ponto dele não conseguir rodar conforme a lei, né? Dentro do anexo 1, como eu falei, mais de 6 itens estruturais foram danificados. Consequentemente, ele não pode voltar a circular. Uhum. Isso é muito importante a gente tratar, Guzmão, porque às vezes existem alguns regulamentos que transferem para o associado a obrigação de ter que fazer esses procedimentos ou de reenquadramento, de reclassificação. Explico melhor. Quando temos lá uma situação de grande monta, eu posso reenquadrar para a categoria imediatamente inferior. Ele pode ser para média monta, ou de média monta, ele pode ser para pequena monta. Para tanto, é necessário que tenha aí um laudo técnico de um engenheiro, sim, atestando que os itens estruturais não correspondem à grande monta, mas sim a média pequena ou média monta, a depender do caso. E isso aí vai ter que passar por uma vistoria do Detran, vai ter que emitir lá um certificado de segurança veicular. Posteriormente, vai ter que passar por todo o trâmite que a própria resolução ali estabelece para que seja retirado esse bloqueio administrativo. Um carro, quando ele tem uma classificação de monta ou uma classificação de média ou de grande monta, ele fica impossibilitado de circular, fica impossibilitado de ser transferido. Então, ele precisa de passar por esses trâmites burocráticos da própria resolução. Sim. Enquanto isso não for realizado, ele não pode circular. E é interessante, como eu estava falando, quando a gente atribui isso para o associado, porque às vezes o raciocínio poxa, vai ter que contratar despachante, às vezes é responsabilidade da associação? Não é. Vai ter que fazer algum tipo de trâmite perante esses órgãos acreditados pelo Inmetro. Só que, por mais que não seja uma responsabilidade da associação, quando você transfere exclusivamente isso para o associado, pode gerar alguns tipos de problema. Como eu falei, quando nós temos um caso de irrecuperabilidade de veículo, dano de grande monta, isso é perda total. Concorda que o associado, ele quer, muitas das vezes, quando tem um acidente, ele está interessado na perda total. A perda total. Você deixa na mão dele ter que fazer todas essas questões, o que você imagina que vai ser o resultado final? Sim. Vai ser que haverá algum tipo de resistência, intransigência da parte dele para que isso realmente aconteça. Então, quando existem situações de monta, eu aconselho, sempre que possível, que exista essa parceria por parte da associação. Que a associação esteja presente junto com ele, por exemplo, nesse aspecto. Sim, e a depender dos casos, até assumir o ônus financeiro de algumas situações. Veja bem, um caso que muitas das vezes, para poder fazer uma reclassificação, imagina um caso de grande monta, quando a resolução ela prevê lá, quando é não avaliado, se existem situações excepcionais que você não consegue saber se determinado item foi danificado ou não, você coloca como não avaliado. Perfeito. Então imagina que o agente policial colocou como não avaliado diversos itens ali
E na hora que o analista de evento recebe aquilo ali, é o primeiro ponto, ele precisa de ter uma atenção especial para poder olhar esse boletim de ocorrência, é uma leitura atenta, identificou que está lá como grande monta. Mas na hora que identifica lá a vistoria, fazendo esse comparativo, olha que o veículo teve uma avaria que é de pequena monta. Sim. Às vezes foi uma peça que foi danificada, só que por algum tipo de equívoco, algum lapso, colocou lá tudo como não avaliado e no boletim de ocorrência consta como grande monta, consequentemente irrecuperável. Aí ele diligentemente vai lá no site do Detran e identifica que aquela informação, inclusive, é reproduzida como um impedimento administrativo. Deixar isso exclusivamente ao encargo do associado é um risco muito grande, né? Sim. porque é algo que você poderia, talvez, investir um valor relativamente irrisório com a contratação de um despachante. Você deixa no encargo do associado, ele não faz nada, não atende os prazos que são exigidos ali para a associação e, de repente, você está diante de uma situação de irrecuperabilidade, integral, né? tendo que pagar uma indenização integral. Perfeito. Então, essa situação de monta, ela reflete muito efeito numa hora de perda total, eu acho que tem que ter muita atenção, e reflete muito efeito também na tratativa com o associado, porque a postura intransigente, a postura dura para poder resolver isso, muitas Sim. das vezes pode se voltar contra a própria associação. Então, geralmente, o que a gente coloca é que a associação esteja junto com o associado, porém entendendo a situação do associado, mas não responsabilizando pelos danos do associado. Mais ou menos seria isso. Em alguns momentos, Guzmão, Se responsabilizar, até né? se responsabilizar. Dependendo da forma que foi feita a classificação, correto? Tem um amigo que diz a diferença entre conhecimento e sabedoria, né? Uhum. Conhecimento é você saber que tomate é fruta. Sabedoria é você não fazer uma salada de fruta com tomate. Então, Perfeito. alguns Muito boa tipos colocação. existem algumas situações que a gente sabe que tem um regulamento. Algumas situações, quantas vezes você já deve ter cedido para evitar um mal maior? Então, Perfeito. precisa de ter uma avaliação. Esse caso de monta é extremamente sensível e sabendo que do outro lado o associado ele quer que seja configurada a perda total, vale aí uma atenção e um carinho especial para evitar problemas maiores. Show. E como que a associação, doutor, pode gerar a negativa para o associado? Quais são os critérios que a associação traz para criar uma negativa para o associado? Só um pequeno ajuste. A associação ela não cria Ela a entrega negativa. informação, né? A negativa ela é proveniente de Dos algum danos. descumprimento, que seja do contrato, ou proveniente de algum descumprimento da lei. Agora, como eu comecei dizendo, não é qualquer situação que é passível de uma negativa. E por Sim. isso que exige aí uma avaliação técnica e criteriosa do analista de eventos. Tá? Perfeito. Em conjunto com o departamento jurídico, em conjunto com os advogados, a parte jurídica, para poder resolver isso. Para poder se definir isso, primeiro, é necessário avaliar os documentos que foram encaminhados. Muitas das vezes aquilo não é suficiente para poder dar ensejo a uma negativa. Aí você vai ter que um trabalho com seus fornecedores, uma sindicância bem feita, um laudo técnico, pericial. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender o que eu estou querendo dizer. Imagine a seguinte situação. Excesso de velocidade. Seria hipótese de negativa ou não? A resposta é depende. Depende. Por quê? Às vezes a placa marca 110 e você passou lá 120, não necessariamente vai acontecer um acidente. Sim. Não necessariamente aquilo ali implicou num agravamento intencional de risco. E, não obstante a isso, praticamente todos os regulamentos de associação consta a seguinte cláusula: a inobservância das regras de trânsito em vigor acarretará na perda da proteção. É toda e qualquer? Não. São situações gravosas, são situações que beiram o dolo, são situações que fogem da condução normal. Então, passar 110 não é o problema. Depende da circunstância, né? Também, e como eu estou falando também de forma hipotética, Sim. né? Porque às vezes você está num local que 110 chovendo, que tem ali uma situação que é completamente desfavorável, isso aí pode sim. Então é análise do caso em concreto.
Passou a 120, é uma situação que vai... Tá, às vezes não. 130, você já está começando a fugir daquela normalidade. Sim. Quando o engenheiro de tráfego coloca lá a placa, não significa que aquilo ali é absoluto. 90 ou 110, passou ali 1 quilômetro a mais, você vai ter um acidente. Mas quando você começa a potencializar, você começa ali a colocar uma velocidade, empreender uma velocidade muito maior, vai chegar um momento que a causa determinante vai ser a velocidade. Sim. E aí que está o critério, como a gente tinha falado. A causa, né? Determinante foi o excesso de velocidade, é uma situação passível de negativa. Isso aplica-se também muito à questão do pneu careca, por exemplo, que muita gente fala sobre isso, né? Mas é um agravamento de risco, né? O pneu careca, ele com a velocidade que eu tinha falado, ele precisa de estar aliado ao nexo de causalidade. Ao evento, né? Em si. Foi a causa determinante? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que está conduzindo um veículo normalmente, ele sofre uma colisão na traseira, estando com o pneu careca, isso foi determinante para o acidente? Não. A causa determinante foi a falta de distância de segurança, correto? Perfeito. Se tivesse com o pneu perfeito, novo, acabou de sair da loja, aconteceria esse mesmo acidente, do mesmo jeito. Agora, situações em que o tempo é chuvoso, ele está com o pneu completamente liso, existe prova disso, às vezes ele é autuado pelo agente policial, existem situações que ele informa no boletim de ocorrência, no termo de declaração, tentei frear e não consegui, o carro deslizou. Então, é uma avaliação sistemática. Sim. E eu acho que é importante também, principalmente esse caso do pneu careca, a atenção também na avaliação da vistoria de ingresso. Porque acontece muito, Guzmão, às vezes a pessoa tem uma negativa de evento por pneu careca, aí quando vai ver, a pessoa entrou na associação no mês e envolveu no acidente no mês seguinte. Sim. Aí você pega a quantidade de quilômetros rodado, é quase inconcebível que com aquela quilometragem que haveria um desgaste significativo. Falando pneus, né? assim, Sim. de uma maneira hipotética, aí você vê que às vezes não existe uma diligência na hora de aceitar. Sim, às vezes a própria vistoria que foi feita, já estava o pneu, por Já exemplo. aceita o veículo com o pneu careca, acontece o acidente e de repente vai negar por esse motivo? Sim. Precisamos de ter coerência. Perfeito. Se aceitou dessa forma, não é por isso que eu vou negar, então. Perfeito. E aí também entra algumas situações de análise de clima. Tá ali chuvoso, isso implica na aderência. Avaliar questão de nexo de causalidade. Tentei frear, não consegui. O veículo derrapou. Tudo isso influencia. Teve multa, isso influencia. Foi autuado. Então, essa análise sistemática ela vai contribuir para que a tomada de decisão ela seja uma tomada mais criteriosa, mais coerente e dentro de uma legalidade. Sim. Até mesmo para um eventual processo judicial, que você tenha elementos robustos, elementos fortes para que você possa resguardar a associação e cumprir, é claro, aquilo que é o princípio, aquela finalidade social do contrato. Perfeito. Perfeito? Tudo é forma de interpretação, tanto do juiz, tanto da informação que está contida dentro do boletim de ocorrência. Tudo é uma série de informações que copilam para que chegue um resultado. Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, Rangel, sobre a questão da apropriação indébita. É uma dúvida que a gente tem, porque, cara, como lidar com a apropriação indébita? Isso é causa de negativa? Não é? Como que funciona isso dentro do associativismo? A apropriação indébita é causa de negativa. Perfeito. Quase 100% dos... quase 100%, não, ou é 100% ou não. E o que seria essa apropriação indébita? A apropriação indébita... ela é diferente do furto. O Sim. furto está lá previsto no artigo 155 do Código Penal, que vai falar subtrair coisa alheia móvel. Na apropriação indébita, o bem ele não é subtraído, porque via de regra a parte já está com o veículo, por exemplo. Sim. É muito comum ver isso em situações de locadora, né? Sim. A pessoa tem uma locadora de veículo, aluga esse veículo, a pessoa sai com o carro e não devolve.
Isso não é uma situação de furto, é uma situação de apropriação indébita. E interessante que, ao tratar sobre esse tema, o STJ ele firmou uma tese que a apropriação indébita ela não é passível de cobertura. Agora, isso, claro, o Guzmão precisa de vir munido de prova. E daí que vem o papel da sindicância, Sim. de ter elementos que demonstrem isso. Exemplo, quando a gente pega um boletim de ocorrência, normalmente vem lá escrito causa presumida. Um acidente, às vezes falta Sim. de atenção. Lá, o que foi o fato gerador? O fato típico foi furto ou foi um fato típico de apropriação indébita? Isso deve estar em consonância com a narrativa dos fatos. Uma avaliação jurídica pode chegar a essa conclusão, definindo se é uma situação de furto ou se é uma situação de apropriação indébita. Via de regra, os termos de filiações prevêem cobertura para furto, roubo, colisão, alagamento, mas a apropriação indébita não é objeto de proteção. Sim. Nada obstando que seja feito esse tipo de previsão, mas desde que tenha no termo. Sim. Mas se isso não foi previsto, não é objeto de cobertura. É porque existe uma certa confusão, né? Por exemplo, uma pessoa levou o carro para a oficina e de repente a oficina fechou e sumiu com o veículo. É uma apropriação indébita, correto? Perfeitamente. Então, dá uma causa de que é negativa, porque foi ele que entregou o veículo, por exemplo, né? Já não houve subtração, né? Sim. O verbo, acho que é o mais fácil de compreender, quando a gente fala do furto, é subtrair coisa alheia móvel. Ali não está sendo subtraído. Esse veículo que foi entregue já estava na posse, na confiança Ele foi daquela... entregue, né? Exato, já estava na posse, Perfeito. na confiança daquela oficina. E, via de regra, isso não é amparado e é algo que já está pacificado, inclusive, no STJ. Show. Muito bom, cara. Perguntar essas coisas, porque são as dúvidas que às vezes as pessoas têm e que não tem muito entendimento. Então acaba que o próprio associado às vezes não tem esse entendimento e é interessante a gente entender isso. Outra coisa que eu queria falar contigo é sobre a negativa através de uma... Existe a carteira, né, de habilitação e existem dois padrões. Ela está vencida e ela está cassada. Uhum. Existe uma negativa para ela estar cassada, mas não existe uma negativa para ela estar vencida, correto? Ou não, pode ser passível de negativa também ela estar vencida. Certo. O regulamento ele se faz lei entre as partes. Então, se existe previsibilidade no regulamento, pode dar ensejo a negativa. Agora, vamos pegar o que a jurisprudência trata isso. Sim. Uma coisa é negar, mas judicialmente aquilo ali não vai ser amparado. Aquilo ali já é uma matéria pacificada. Quando se trata de carteira vencida, isso é uma infração administrativa. Perfeito. Então, a parte que tem que resolver é administrativamente. O ponto todo Ele não está impedido de dirigir, né? Exato. Agora, é diferente do condutor ser inabilitado. Sim. Quando a gente fala de um processo de habilitação, como o nome próprio já diz, ele tem que se sujeitar a exame de legislação, psicotécnico, fazer testes, fazer prova de rua para que ele seja habilitado a ter aquela carta. Sim. Consequentemente, quando ele não passa por isso, isso influencia diretamente na falta de condução, na maneira para que ele possa estar dirigindo. Então, a situação de não ser habilitado é causa tranquila de negativa. Estar com a CNH vencida é um tipo de infração administrativa que judicialmente, normalmente, essa situação ela não tem êxito. No caso da cassação, ele já não tem mais o direito de dirigir. Seria isso, correto? No caso da cassação é quando ele atinge uma quantidade de pontos que ele estaria ali por infrações de trânsito, né? Ele teve diversas condutas, ele perdeu a carteira, ela foi cassada e, consequentemente, ele não estaria apto a dirigir. Vamos dizer assim, por uma situação de gradação. Sim. Estar inabilitado, eu vejo que é um tipo de negativo que ela tem uma robustez e tem uma força muito grande. Estar com a CNH vencida é um tipo de infração administrativa que, consequentemente, as jurisprudências entendem que não há hipótese de negativa. Perfeito. Já está com a situação de a carteira cassada, ela está num limbo.
É uma situação que uma pessoa que já tem adotado uma conduta de imperícia, está constantemente envolvendo em algum tipo de infração de trânsito, e é uma situação que judicialmente teria jurisprudência para ambas as partes. Show, muito bom. No caso do associado, eu vou te fazendo muita pergunta, viu, doutor? Manda ver. No caso do associado ser indiciado civilmente, a associação, ela está ali, mesmo que seja por um terceiro, contra o associado, digamos assim, a associação, ela deve estar presente com o associado ou não? Aí é uma questão somente do associado com o terceiro, digamos assim. Vou pegar mais uma água para eu vou querer, viu? Guzmão, existe um ditado que fala que o olho do dono engorda a boiada. Perfeito. Tudo que a gente monitora de perto, a probabilidade da gente ter êxito é maior. Sim. Concorda? Sim. Então, quando um associado ele é demandado, concorda que a probabilidade de ter um departamento jurídico da associação que acompanha aquele processo e de ter um êxito, e se aquilo não recai sobre o associado e não recai sobre a associação, ambos saem favorecidos. Existe benefício mútuo com relação a isso. Perfeito. Claro, quando não existe situação de conflito de interesse. Exemplo, o associado ele estava completamente embriagado. Ele teve uma negativa de cobertura em decorrência disso. Tem lá teste do etilômetro, tem lá boletim de ocorrência Todas as e provas, várias né? provas que apontam nesse sentido. Nesse caso, a associação não vai ter condições de poder disponibilizar um departamento jurídico para poder defender o associado e a associação, porque existe um evidente conflito ético, conflito de interesse. Agora, existem situações que o associado estava correto, ele não teve nenhum tipo de culpa por aquele evento, ou às vezes ele pode até ter tido também esse problema. Sim. Ele é demandado e não existe nenhum tipo de conflito ético. Eu sempre aconselho que isso seja feito pelo jurídico da associação, quando não há conflito de interesse, porque necessariamente você já conhece o seu jurídico. Perfeito. Você já sabe da lisura, você já conhece a responsabilidade, a maneira como conduz. E se você está tratando isso de uma maneira próxima, com base no jurídico que não tem conflito de interesse, a chance de êxito aumenta significativamente. E, inclusive, já há uma delimitação. Quando existe esse consenso, o que é limite de ressarcimento? Os problemas acontecem quando são situações que não são amparadas dentro do programa de proteção veicular. Sim. Imaginemos a seguinte situação. Praticamente nenhuma associação cobre lucro cessante. A minoria Sim. que vai cobrir lucro cessante. Lá, a ação é exclusivamente pedindo lucro cessante. Aí vamos supor que está pedindo lá dano moral. Nesse caso, não há condições de poder pegar um jurídico de dentro da associação e disponibilizar para que ele possa conduzir da maneira adequada essa ação. Agora, situações em que a ação ela é dentro daquilo que é amparado pelo programa, não existe problema nenhum. Imagine uma batida normal, uma batida traseira. De repente, o terceiro ajuizou uma ação contra o associado, mas o associado entra em contato com a associação e fala de toda a história, explica todos os fundamentos e o porquê que aquilo ali pode ser favorável para ambas as partes. Por que não disponibilizar um jurídico? Sim. Às vezes o seu custo ele é reduzido, quem ganha? O associado. E a associação também, nesse caso. Inclusive, consegue manter o associado dentro da associação por conta disso, né? De abraçar o associado quando ele precisava, mesmo não tendo essa perspectiva de dever, né? Perfeito. É uma relação de mutualidade. A gente mostra a força do grupo, a gente mostra que ele, inclusive nesses momentos, ele está sendo amparado, que ele está sendo assistido pela associação. E isso gera efeito super satisfatório. Show de bola. Vou fazer uma pergunta polêmica agora, porque muitas vezes as pessoas sempre perguntam isso. A associação pode colocar o associado nos órgãos de crédito no Serasa, dependendo, por exemplo, de um pagamento de um boleto que não foi pago? Porque muita gente pergunta sobre isso. Cara, a associação ela pode colocar no Serasa o nome do associado? Perfeitamente, pode. Só que existe um jeito certo de se fazer isso.
Quando temos uma situação de inadimplência por parte do associado, a gente precisa de avaliar a regularidade dessa inadimplência. Se ela foi da maneira correta, se realmente isso tem uma procedência. Eu percebo muitas situações em que existe uma irregularidade no lançamento dessa inadimplência, a parte vai no Poder Judiciário, lança o protesto, e na hora que o associado ele busca o Poder Judiciário, lembrando que é uma relação que ele é considerado como consumidor, Sim. ele tem toda uma proteção, vai se discutir aí um dano ao nome dele, ele tem aí às vezes a possibilidade de pleitear um dano moral e consequentemente às vezes o valor que você está envolvendo ali é um valor tão irrisório para o risco que você corre. Então, existe essa possibilidade? Existe. Pode ser negativado? Pode. Agora, precisa de verificar, primeiro, o risco disso, é uma análise qualitativa, e segundo, verificar a lisura, a regularidade. Se realmente essa inadimplência ela é devida, essa prestação seria devida e, consequentemente, passível de um protesto ou não. Dentro desse aspecto, existe um tempo para isso ou não? Ah, não, ô Guzmão, não existe tempo para isso. Pode ser 5 dias após ou não. Tem que ter 2 meses, 1 mês, tem que ter as cobranças sendo feitas, todo um processo antes de colocar isso. Feita a cobrança através de celular, de ligações, cartas, para depois assim colocar o nome. Ou não existe esse padrão. Uhum. Eu recomendo, Guzmão, toda cobrança ela segue uma gradação. Primeiro contato, eu vejo que você mandou uma mensagem pelo WhatsApp, mandou um e-mail. Entrou em contato com o associado através de ligação. Aí você vai aquecendo essa cobrança. Entra em contato, explica como que aquilo aconteceu. Não deu certo, você insiste na cobrança. Posteriormente, não deu certo, manda uma notificação. Você está aquecendo essa cobrança. Uma notificação extrajudicial. Mesmo assim não surtiu o efeito que precisava, aí sim verificar a possibilidade ou de ter uma medida mais enérgica, que seria um protesto, que seria uma restrição do nome dele, ou até mesmo buscar a via judicial. É muito interessante, e às vezes eu gosto de situações quando o associado ele está inadimplente, e às vezes ele vai no judiciário postular situações completamente descabidas. Sim. Às vezes ele vai propor uma ação contra a associação e ele está inadimplente. Normalmente isso acontece, né, dentro do âmbito do juizado especial cível. Sim. É aquele conhecido como juizado de pequenas causas. Então, como até 20 salários mínimos dispensa o patrocínio de advogado, então muitas das vezes ele vai e postula ali algo que é descabido. E aí a gente, quando identifica, a gente verifica que ele tem alguma prestação em aberto. É a possibilidade que existe de fazer um pedido contraposto. Ao invés da associação ter que pagar, ele tem que pagar, inclusive, os débitos que estão sendo ali discutidos e Perfeito. Que existem em aberto ali com a associação. Então, acho que precisa de trabalhar com uma gradação, precisa de avaliar realmente esse caso em concreto para poder chegar à conclusão se vale a pena ou não correr esse risco. Porque toda vez que você fala de uma negativação, existe um nome. Sim. A Constituição Federal ela prevê aí o resguardo, a tutela do nome. Então, quando você arranha a imagem, você arranha o nome, você está colocando ali uma negativação, você está sujeito, às vezes, a um dano moral. Sim. E aí vai ter que colocar sempre essa balança aí para ver se vale a pena comprar esse risco. Sim, e quando é o contrário, por exemplo, o associado coloca no Reclame Aqui também manchando talvez o nome da associação por uma imperícia ou por algo que não procede. Como a associação pode proceder nesse aspecto? Normalmente, a gente primeiro busca dentro das ferramentas que o próprio Reclame Aqui ele disponibiliza. Lá você tem condições de moderar. De responder, por exemplo, mas a resposta sempre é mais envolvida pro associado e não para a associação, digamos assim. O Reclame Aqui ele sustenta que é uma plataforma
que pode ser postada ali, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião. Só que isso existe, inclusive, limite. Eu não posso falar tudo. Eu posso muita coisa, mas eu não posso tudo. Então, eu estou ali delimitado pelo que a lei estipula. Perfeito. Então, pegou o Reclame Aqui, o primeiro ponto é conhecer o que é a política do próprio Reclame Aqui. Lá consta que você não pode ter duplicidade de reclamação. Se ele está utilizando aquele canal, por exemplo, para poder disseminar informação falsa, para poder pulverizar ódio ali através do Reclame Aqui, Sim. é uma situação que você pode utilizar da própria ferramenta. Tem duplicidade? Utiliza da moderação que o próprio Reclame Aqui trouxe. Segundo, a gente já tinha comentado isso numa outra ocasião, é a capacidade de ouvir e se sensibilizar com a dor do outro. Normalmente, quando tem algum tipo de reclamação, algum tipo de fundamento tem. Pode ser que não seja por completo. Sim. E aí que entra o nosso papel de ser quase um terapeuta, com perdão da palavra aqui, mas é de ouvir atentamente tudo aquilo e delimitar quais são os problemas realmente. A pessoa, às vezes, ela quer ser ouvida e ela vai no Reclame Aqui porque ela não teve isso em outros canais. Então é a hora que você precisa de delimitar o que é de fato procedente do que ela está dizendo e o que é completamente improcedente. E aí, Guzmão, entra a questão da reciprocidade. Você ou quem que está atuando nisso, muitas vezes não precisa de resolver aquilo naquele momento. Sim. Ouviu? Seu fulano, nós vamos repassar isso para a diretoria da associação e vamos verificar qual que é a providência que a gente pode adotar. Passou um dia, entra em contato com o fulano, olha, o senhor está pedindo 3 coisas. Dentro dessas 3 coisas, a gente identificou que essa primeira aqui está completamente procedente, o senhor tem razão, isso já está autorizado aqui. Gatilho da reciprocidade. Sim. Quando você dá alguma coisa, você recebe outra coisa em troca. Trabalha a comunicação ali, né? Exato. Você já está trabalhando com ele, que você está fornecendo algo, que você tem uma empatia e ele já te identifica não como um oponente, mas ele te identifica como uma pessoa que está genuinamente interessada em resolver o problema dele. Segundo, a situação é duvidosa, chegou ao consenso com a associação que aquilo ali é possível fazer algum tipo de transação, Reclame Aqui investimento. Vai lá e faz uma sequência. Aquilo que é completamente improcedente, depois que você já deu uma parte, você fez uma transação que beneficiou ele de alguma forma, normalmente, pela minha experiência, o associado ele não tem essa dificuldade, ele às vezes ele cede de alguma forma. Sim. E chega num acordo. Então, a comunicação, ela faz toda a diferença para você ter uma imagem adequada. Agora, é claro, Guzmão, que eu sei que existem situações que, por mais que você tenha todo zelo, que você tenha ali um bom senso, que você tenha todo o equilíbrio na hora de poder tratar isso, tem pessoas que elas não estão dispostas. Sim. E aí, quando existe o abuso, que é de direito, é uma situação que a gente pode notificar extrajudicialmente primeiro, porque a pessoa jurídica ela sofre dano moral, isso inclusive Sim. já existe súmula já consagrada do STF que fala sobre isso. Existe a proteção à honra objetiva da empresa ou da associação ou da pessoa jurídica, né? Assim dizendo. A pessoa jurídica não tem honra subjetiva, ela não tem sentimentos, né? Igual o ser humano tem, mas a imagem, a reputação, o know-how daquela pessoa jurídica, ele tem sim valor econômico. E na medida que existe uma reclamação indevida que repercute negativamente em nome da associação, isso é passível sim de adotar as providências jurídicas. Vale dizer que não é toda e qualquer. Nós estamos falando de situações que são gravosas. Extremas. Não existe censura. A gente não compactua com censura, a gente não compactua com situações que simplesmente queiram calar o associado, que do mesmo jeito que quem está na chuva é para se molhar. Perfeito. Um dia a gente tem elogio, no outro dia a gente tem reclamações, a gente vai trabalhar com isso, isso faz parte de tudo. Qualquer pessoa jurídica trabalha assim. Mas situações que destoam, que é para emprego de ódio, situações manchar que é para tripudiar, que é para manchar, para poder simplesmente
queimar a reputação da associação pura e simplesmente, que não se limita a descrever um problema. Eu posso ir num lugar, não fui bem atendido, eu vou descrever, não fui bem atendido. Sim, agora, quando eu começo a normal. atacar, né, simplesmente, e isso, muitas das vezes, o direito, a justiça, a gente já sente que aquilo ali passou do limite. E aí é o momento que você precisa de fazer prova disso. Muitas das vezes fazer uma ata notarial, fazer lá o print da tela, começar a fazer um dossiê demonstrando todos os problemas que foram surgindo e qual a repercussão que isso existe para a associação, número de visualizações e como que isso tem se propagado, tem se disseminado. Isso, inclusive, pode ser objeto de uma demanda judicial. A gente pede aí uma tutela para poder remover essa reclamação, inclusive participando aí com possibilidade de um dano moral para a pessoa jurídica. Perfeito. É interessante a gente fazer essas perguntas, porque muitas dúvidas ocorrem quando parte da associação com o associado. E quando é do associado com a associação, existe uma certa tranquilidade e a maioria das pessoas conhecem o direito, né? Mas não conhece os deveres. E numa delas eu até quero falar sobre o consultor. Qual que é a responsabilidade do consultor através da associação? Porque existe uma responsabilidade, porque o consultor está ali representando a cara de entrada da associação. E eu queria que você me falasse quais são as responsabilidades do consultor dentro disso. O consultor, ele é um representante da associação. Então ele age como se a própria associação estivesse ali incorporada, personificada na figura do consultor. Perfeito. Então precisa sim, Gusmão, de ter aí um treinamento, um direcionamento adequado para que o consultor, ao repassar essas informações que são de extrema importância, né? A gente sabe que o momento que está ali acontecendo essa filiação é a hora que surgem as dúvidas e o pré-contrato, essa informação preliminar, ela faz toda a diferença. Então, Perfeito. Primeiro é treinamento. Passar qual é a visão, qual é a missão, quais são os valores da associação, passar qual que é o plano correto, o que pode ser dito, o que não deve ser dito. Não significa que você deve empurrar goela abaixo para o associado, para que você tenha um associado, um interessado que se torne um associado e vai te trazer um monte de problema. Relação boa é a relação que todo mundo ganha. Perfeito. Quando você gera valor para o outro e houve uma clareza, houve uma transparência naquela informação, a tendência é que você tenha um associado que vai permanecer por mais tempo na sua base, você tem um associado que está satisfeito, que vai falar para outras pessoas, e isso vira uma corrente do bem. Sim. Aí. Agora, voltando à pergunta inicial, qual que é a responsabilidade do consultor? Primeiro, ele tem o dever de repassar a informação adequada, a informação correta. E isso parte aí de um contrato que é estabelecido inicialmente entre associação e associado. Perfeito. Perdão, associação e o consultor. Né? Isso. Associação e consultor. Delimitou ali quais são as regras, quais são as informações que devem ser repassadas. Se ele repassa uma informação inverídica, que não está dentro daquilo que foi combinado inicialmente, essa informação ela pode ter um efeito nocivo no futuro. A gente pode ter uma ação judicial e, por se tratar de um representante da associação, a responsabilidade é, como eu te falei, objetiva. A gente iniciou falando sobre Perfeito. isso. Significa que a associação ela será responsabilizada. Esse consultor ele pode vir a ser responsabilizado também, eles podem ser demandados aí judicialmente e ter uma responsabilidade que se chama solidária. No entanto, uma vez constatada que houve aí um descumprimento do consultor quanto àquelas regras, ele pode vir a ser demandado numa futura ação de regresso. Perfeito. E é interessante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes o problema da associação traz no início, né? Numa vistoria, num mau treinamento, às vezes, do consultor, da onde o consultor ele precisa entender qual que é a logística da associação, de como que ela funciona, e aí acaba que
gera um problema futuro. Então é muito interessante você falar sobre isso, porque é muito sucinto sobre a forma com que você fala, porque é entendível. O podcast ele trabalha num formato aqui que você fala de uma forma muito clara e objetiva para o público. Então eu gosto muito desse tipo de informação. Obrigado, Guzmão. Fico lisonjeado aí. Obrigado pelos elogios. Vamos lá, né? Porque já temos 1 hora aqui já. Se deixar, meu filho, a gente fica umas 2 horas aqui. Uma outra coisa que eu queria perguntar, Thales, que seria a questão de acessórios. Por exemplo, bens que estão dentro do veículo e que foram furtados junto. A associação ela não tem responsabilidade nenhuma com esses bens. Como ela pode proceder quando o associado cobra esse tipo de coisa? Legal. Quando a gente fala de acessório, a gente tem que olhar sobre a perspectiva do associado e tem que olhar sobre a perspectiva do terceiro e da associação também. Sim. Sobre a perspectiva do associado, existe o regulamento que, via de regra, não trata nada sobre cobertura de acessórios. Sim. São itens que servem muitas das vezes para formoseamento do veículo, embelezamento, né? Sim. Ele não é essencial. Não são originais do veículo, né? Talvez. Ele não sai de fábrica, né? Com aquilo. Perfeito. Alguns casos eu acho que não é a melhor definição, porque existem carros que você pode coloca já quando sai de fábrica. Mas são itens que não são amparados pelo regulamento do associado, o acessório. Está dentro do veículo, alguma bolsa, tem algum computador. Nada disso não é objeto de contrato e também não é amparado. Agora é interessante quando a gente pensa sobre a perspectiva do terceiro. Porque o terceiro ele não tem um vínculo contratual com a associação. Sim. Então, quando você tem algum tipo de batida, como eu falei, uma pessoa bateu na traseira de um veículo, tá lá, danificou o porta-mala e lá dentro tinha um instrumento musical. Esse é um tipo de dano material. Ele é objeto de amparo ou não? Depende. Se o termo de filiação prevê que a cobertura, o amparo para terceiro se limita a danos materiais causados ao veículo, esse tipo de instrumento, como eu mencionei, ele não seria contemplado pela associação. Sim. E nada impede, não obsta aí, que o associado seja responsabilizado, porque ali foi a delimitação que aconteceu. Agora, existem situações, a gente falou sobre o acessório, né, no caso do terceiro, ele não pode ser repassado para a associação porque isso não foi contratado. Agora, pode acontecer situações que seja um acessório que seja amparado. Imaginemos a seguinte situação. É um dano material causado ao veículo do terceiro. Ok. Teve a batida, foi lá e danificou esse tipo de acessório. Utilizar do regulamento do associado, projetando isso para o terceiro, querendo vincular isso, não faz o menor sentido. Sim. Se está dentro daquilo que foi combinado, que seria o dano material causado ao veículo do terceiro, e se o acessório é algo que está acoplado ao veículo do terceiro, teria cobertura normal. Cara, é uma linha muito tênue, né? Entre a questão da justiça, porque depende tudo de cada situação, digamos assim. Bom, eu vou terminar por aqui, porque a gente vai demandar bastante informações ainda aqui, mas a gente vai fazendo mais blocos, porque eu acho que a parte densa que a gente quer é sempre fazer perguntas. Esse episódio é sempre fazer perguntas específicas para que a gente consiga ter essa clareza. E agradeço demais essa clareza que você traz pra gente. Eu chamo de você, porque nós estamos aqui amigos. Pessoal. Mas essa clareza é muito importante para o associado, para quem representa a associação, no caso do consultor, no caso de quem é o representante inicial ali, e para a associação que também entende um pouco mais sobre algumas condições, digamos assim, que vão acontecendo no demandar do tempo, né? Então são todas as vezes perguntas direcionadas, mais específicas. A gente está entrando nesse ponto agora, vamos começar a trazer mais vezes você aqui para estar falando dessas perguntas específicas. Estou à disposição, Guzmão. Obrigado mais uma vez aí pelo privilégio da gente poder discutir, debater sobre esses assuntos, porque muitas das vezes é a experiência prática que vai nos trazer soluções nesse sentido. São questões que já foram experimentadas. Perfeito. Então,
Existe o ditado que quem foi prego sabe o peso do martelo. Então, quem já passou por isso, já teve alguns tipos de desafios, já teve algum tipo de problema, é discutindo, a gente conversando a respeito disso de uma maneira livre, de uma maneira aberta. Uma opinião formada através de uma pessoa, da outra, porque aqui a gente tá debatendo casos que já aconteceram, debatendo casos que foram perguntados pra gente, e é importante a gente ter essa clareza, né? Claro, com certeza. E são situações que o que eu repasso são sucesso que eu já tive judicial, são situações que já foram experimentadas, a gente já tem aí esse know-how, já tem essa competência para poder dizer, olha, o caminho que já deu certo para mim foi esse. Perfeito. Se essa minha experiência puder te ajudar e puder contribuir, fico muito feliz, eu fico muito satisfeito de poder gerar valor e a gente trocar essas experiências para que todo mundo possa crescer e para que cada dia o mercado ele possa ser melhor qualificado. Show de bola, Thales. Agradeço demais a presença. Hoje não vai ter o bate-bola, por quê? Porque já teve o bate-bola, mas eu quero trazer você cada vez mais aqui para a gente ter essas informações mais densas possíveis. Tudo que a gente fala sobre associativismo, as pessoas têm muito medo, muito receio de estar falando. E, cara, é algo legal, é algo que tem que ser debatido para que as pessoas sejam esclarecidas da melhor forma possível, tanto para o associado quanto para o associativismo, tanto para quem é representante da associação. Então, mais uma vez, eu agradeço demais a presença sua aqui. A gente fez perguntas mais específicas e vamos fazer novamente um outro episódio para que a gente consiga prosseguir nas perguntas, para não ficar tão grande o episódio. Boa satisfação, amigo. Precisando, estou à disposição. Faço questão de estar aqui mais vezes, tá? Muito obrigado mais uma vez, Thales. Eu quero te agradecer demais a presença aqui. E vamos trazer, eu quero fazer também debates com vocês, com outro advogado, para que a gente possa debater ideias e condições para que uma opinião seja debatida com a outra. Nós vamos trazer ainda 2 advogados aqui, você e mais um advogado, para a gente debater isso. Maravilha, tamo junto aí. E a gente vai ficando por aqui, é um episódio totalmente diferente, a gente vai começar a fazer episódios diferentes assim, com perguntas específicas, para que a gente consiga melhorar cada vez mais esse ramo que tá em tanta crescente, né? Está em crescente, digamos assim. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Ficamos por aqui. Um abraço, tamo junto!